Olá! Sejam todos bem-vindos ao bate-papo da Rede Vaiciel sobre a COP28, que é a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2023, ou Conferência das Partes. Foi realizada em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, entre 30 de novembro e 12 de dezembro, agora de 2023. Eu estou aqui com 5 jovens que estiveram no encontro e vão poder falar sobre suas experiências, reflexões e os próximos passos. A gente vai procurar responder as questões enviadas por quem está nos assistindo, então, por favor, registrem no chat, caso vocês tenham algo para perguntar para os nossos participantes. Meu nome é Beatriz Santomauro, eu sou coordenadora de cursos da UICL e vou fazer minha audiodescrição. Eu tenho cabelos enrolados, mais ou menos na altura do ombro, castanhos, tenho 45 anos, e atrás de mim tem uma parede branca e um armário de madeira. Também vou apresentar os nossos convidados e peço que cada um faça sua audiodescrição depois que eu identificar cada um de vocês. Então, para começar, o João Cavalcante é um jovem negociador internacional pelo Cefet do Rio de Janeiro, ativista climático e mobilizador social, atua com empreendedorismo e inovação social com foco em soluções para a crise climática, baseadas em justiça climática e na promoção de políticas públicas para os mais vulnerabilizados. Bem-vindo, João. Por favor, faça sua audiodescrição. Muito obrigado, boa noite a todo mundo que está aqui. Um prazer. Sou um jovem negro, um cabelo no corte americano, levo um óculos bem fundinho de garrafa dourado, bem bonito, e também estou aqui com uma blusa verde. Dentro do meu quarto, diretamente do Rio de Janeiro, então temos um fundo para esconder toda a bagunça e uma janela ali que entra um sol muito bom de manhã. Prazer estar aqui. Muito bom, obrigada, João. Matheus Fernandes é ativista climático em Guarulhos, em São Paulo, e fundador da Corre, Organização de Impacto Social em Territórios Periféricos. Foi reconhecido pelo prêmio Top Voice LinkedIn como um dos 100 jovens mais influentes do Brasil e já capacitou mais de 5.000 jovens sobre meio ambiente e cultura periférica. Bem-vindo, Matheus. Por favor, faça a sua audiodescrição. Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Me chamo Matheus, fazendo minha audiodescrição. Sou um jovem negro de pele clara, cabelo black, um óculos quadrado. Estou com uma blusa com alguns símbolos, um fundo branco e um piercing no nariz. Um prazer estar com vocês hoje. Muito bom, obrigada, Matheus. Matheus Assef é divulgador científico na área do clima, estuda política internacional e mudanças climáticas na... Ixi, você vai ter que me ajudar, Matheus, que eu não sei. Aberystwyth University. Graças. No Reino Unido, e já participou de 2 COPs e de uma COI. Atualmente é estagiário da UNFCCC. Seu principal foco é compartilhar informações sobre a crise climática e o cenário político internacional. Seja muito bem-vindo e, por favor, faça sua audiodescrição. Obrigado. Eu nunca fiz isso na vida, mas eu estou com uma camisa preta, eu tenho uma barba e um cabelo preto, eu tenho uma aparência árabe, né, do Oriente Médio, porque meu sobrenome já é árabe. Atrás de mim tem várias decorações de Natal que minhas amigas fizeram com folha de caderno, porque eu estou bem festivo relacionado ao Natal. Muito bom, obrigada, Matheus, pela sua presença. E a Mariana Marasquim, minha parceiraça de UICL, diretora. Por favor, Mari, faça sua audiodescrição. Oi, gente, boa noite, obrigada por estarem todos aqui. Bem, eu sou uma mulher branca com cabelos castanhos mais ou menos claros na altura do pescoço, um pouquinho mais comprido que Chanel. Não tenho óculos, não tenho aparelho, né? Não tenho nada. Eu uso um brinquinho pequeno, atrás de mim é desfocado, e eu tô com um lenço que eu comprei no Dubai, né? Uma das recordações, que é azul escuro, e uma blusa azul.
Gente, obrigado por estarem aqui todos. A Marraia já está chegando, daqui a pouco a gente apresenta ela, né? E a gente recebeu algumas perguntas das pessoas que se inscreveram. Eu não sei se a Bia quer puxar já alguma pergunta que ela tenha mais curiosidade, de alguma coisa que ela queira saber. E aí a gente vai trocando, principalmente com relação ao que a sociedade civil brasileira fez lá, né? O que a nossa juventude fez lá, como é que é o nosso papel lá, né, numa COP, e também entender um pouco algumas decisões que aconteceram, né, para a gente também explicar para quem não conseguiu acompanhar tanto, apesar de ter sido uma super cobertura que vocês fizeram, e mais uma vez eu agradeço a participação de vocês. Bia, faz a tua pergunta, me diz aí qual que é a tua maior dúvida para o pessoal responder. Claro. Antes disso, Mária, eu queria falar sobre o nosso curso, que é bastante interessante, eu acredito, para quem está aqui conosco. A gente está preparando a próxima edição do curso da YCL, que é voltado para jovens que querem trabalhar com temas relacionados a mudanças climáticas. As inscrições para o curso estão abertas, então vale aproveitar. O curso vai acontecer de março a maio de 2024, então ainda tem um tempinho, né, para se organizar, mas vale a pena vocês fazerem as suas inscrições agora. O curso vai ter 20 aulas, todas elas online. As aulas serão dadas 2 vezes por semana, no período da noite. Os participantes têm direito a certificado. E quem já fez o curso, mas gostaria de acompanhar palestras específicas, também pode adquirir aulas avulsas. O Felipe, que está aqui conosco, também da YCL, é um dos nossos palestrantes. Que bom que você está aqui, Felipe. Então, para saber outros detalhes, por favor, acessem o nosso site, que é o redycl.org/curso-YCL, que é o YCL. Nas nossas redes sociais também tem muitas informações. Bom, então, vamos lá. Eu queria perguntar quais que são os próximos passos práticos agora, depois da COP. Quem gostaria de começar? Não precisam ser todos os 4 que estão aqui nesse momento, mas... Mari, quais são os próximos passos? Logo eu ia dizer que eu queria ouvir primeiro o Matheus falar, porque o Matheus ele vai ter que sair mais cedo, então para ele poder começar falando e depois ele vai ter que sair mais cedo um pouquinho, se o Matheus quiser começar respondendo, que assim a gente consegue aproveitar. Pode ser? Posso escapar dos próximos passos e colocar no colo de outra pessoa? Deu para entender. Por favor, Matheus, salva a Mari. Vamos lá, Mari. Acho que essa pergunta a gente se fez muito durante a COP, né? Acho que muito por estar lá presente, debatendo os temas atuais, e muito das discussões a gente estava olhando muito para a COP 30, né, no Brasil, esquecendo que a gente tem uma COP no meio, né? Temos aí confirmado Azerbaijão como próxima COP 29. Para mim, como um jovem que foi pela primeira vez na COP, entendendo também esse jogo político como um todo, acho que a gente precisa de direcionamentos mais claros em relação ao que foi proposto, né? A gente teve alguns avanços importantes ali de debates como de adaptação climática. Acho que essa COP também se tornou mais tangível, as questões de incentivo de planos nacionais de adaptação à mudança de clima. Só que isso ainda não é tão viabilizado, né? Eu acho que a gente ainda precisa estruturar muita coisa que foi debatida nessa COP para que a gente tenha, de fato, resultados concretos, né, e um consenso para que tenha as outras de maneira mais clara, como um todo, né. Essa foi uma COP que a gente viu alguns avanços em relação a fundos, a gente viu o mercado global debatendo a questão de carbono como um todo, né, mas para mim, enquanto jovem que foi a primeira vez, senti muito que esperar para próximas coisas que sejam mais tangíveis, né, de reconhecer alguns compromissos que foram citados pela primeira vez, né, como, por exemplo, a redução do combustível fóssil, no documento oficial, né, mas do que a gente sai a partir dali? Temos agora a citação, mas agora acho que é o momento da gente olhar para a construção. Então, acho que é um pouco do que eu aguardo para as próximas aí, com grandes expectativas. Muito bom, obrigada. Matheus, João, querem comentar?
Ai, eu posso seguir assim. Gostei muito dessa primeira pergunta, porque eu estava já planejando um grande discurso de fechamento para essa pergunta, e aí trazer essa resposta que eu acho que faz muito sentido para a gente, que complementa muito com o que o Matheus disse. O que a gente teve de avanço foi, de fato, garantir, ou num papel, um fundo de perdas e danos. Que bom, a gente tem no papel, então, que os países estão comprometidos em reduzir as emissões, enfim, a produção de gases e de combustíveis fósseis que emitem os gases. Tá, isso a gente está no papel. E quais são os nossos próximos passos enquanto juventude, enquanto sociedade civil brasileira organizada, e a que ainda não está organizada, é na formação. É entender que daqui a 2 anos a gente tem desse grande evento que a gente teve a oportunidade de ver, e viu que é uma estrutura totalmente diferente, uma estrutura de fato. Você olha, você acha que Dubai trouxe isso, né, por ser Dubai, Emirados Árabes Unidos, até uma coisa meio alienígena. Você vê que as coisas não eram assim. Aí entra várias câmeras, vários computadores, várias filas, várias pessoas, vários uniformes, e ficam ali. Isso vai acontecer aqui. Ou melhor, isso vai acontecer lá, onde o Matheus está diretamente, vai acontecer no Pará, vai acontecer no nosso, vai acontecer no nosso território brasileiro. Então, o maior, o que eu destaco como próximo passo nosso, e aí não é o próximo passo do governo, que precisa pensar em como vai fazer essa transição, mas nosso, enquanto sociedade civil, é se organizar para estar formado, para conseguir incidir de forma que a gente conseguiu ver que lá em Dubai a gente conseguiu. Eu acho que a sociedade civil brasileira teve a oportunidade de estar muito perto e próxima dos negociadores lá nos Emirados. Imagina quando for aqui com um brasileiro ou uma brasileira presidindo a conferência. Então, é importante a gente pensar nessa formação e na territorialização do que a gente tanto fala e discute lá, trazer para cá, para o nosso território. Joia. Matheus, você gostaria de comentar? Então, o Matheus e o João já falaram basicamente tudo, né? Mas o que eu penso mais para o futuro é quais serão as outras tomadas que os países vão fazer, sabe? Porque o Lula falou que a COP mais importante é a COP 30, porque... E isso tem um porquê, né? Porque é quando todos os países vão mostrar as NDCs do que eles estão fazendo. Só que, se você for analisar, tem um site aqui chamado Climate Tracker, e nenhum país está fazendo nada, sabe? Tipo, nenhum está excelente, assim, para frear a mudança climática, para ter essa mitigação. Então, talvez o Lula esteja errado e não seja a COP mais importante, mas só seja mais uma que está falhando, né? Tipo, a primeira começou em Berlim, a COP 1, e aí agora a gente já está na 28, então são 28 vezes os países tentando negociar entre si, sabe? E deixando... E não parando com fósseis fuels, combustíveis fósseis, não diminuindo o desmatamento, não tem uma mitigação rápida. Então, ou vai ser a COP mais importante do mundo, ou vai ser só mais uma falha, sabe? Mais uma que falhou. Obrigada. Gostaria de saber o que vocês destacariam sobre a participação dos jovens nessa edição da COP. João, gostaria de começar? Depois o Matheus Fernandes e depois o Matheus Assetti. Eu topo, porque é um vídeo que eu achei incrível, e eu vi esse vídeo, eu não estava mais lá em Dubai, já tinha chegado em casa, agradecendo muito por isso, foi de uma ativista jovem, mais jovem, aí olhando aqui para as carinhas, de que a gente está aqui nessa sala, que literalmente invadiu o palco. Eu acho que ela vai lá e aí ela não só invadiu e fez o discurso dela, pensando que tem que ter, assim como teve essa demarcação do phase-out dos fossil fuels, ela fez isso, mas depois ela foi expulsa da COP. Depois, literalmente, o segurança pega ela ali, remove da cena para continuar a negociação, mas depois ela perde a credencial, era ali no penúltimo dia. Então, essa imagem, eu acho que começa a nortear aí como os jovens se portaram, porque os jovens foram muito presentes, mesmo sendo um país que todo mundo estava com muito medo de chegar.
Pensar que nas COPs, por exemplo, a gente tem a própria marcha, o momento que a sociedade civil interage, né, com a população local, e aí o que vem mais fresco nas nossas cabeças aqui é o que aconteceu em Glasgow, lá em 2021, que de fato todo mundo de Glasgow estava na rua. Você via, caraca, que lindo. Não, a gente não teve isso, mas dentro da COP teve muita manifestação e os jovens tiveram essas atuações muito, é aquilo, né? Muito ativista mesmo, um ativismo de impacto direto, e aí debatendo, pautando, e isso começa o papel do ativismo, né? Ressaltar o que está acontecendo aí, de fato é uma coisa acontecendo, e abre espaço para negociação. Então eu destacaria muito esse vídeo, e aí eu posso tentar procurar aqui, que eu lembro que eu vi num tweet, então eu nem vi nenhum canal oficial, mas é uma menina correndo, e levantando uma placa falando. Isso aconteceu ali no campo da negociação oficial, numa grande sala, que estava localizada ali na zona B1, mas também aconteceu nos pavilhões dos países, sabe? Aí, talvez não numa forma de ativismo direto, mas numa forma de advocacy, numa forma de sensibilização, de contar o que está acontecendo. Então, os jovens ali, enquanto eu estive em Dubai, eu consegui perceber que a gente estava preocupado em falar. A gente queria falar, seja com um agente subnacional daqui do brasileiro, ou seja com um agente e um ator importante lá que estava negociando, que estava incidindo, seja com alguma parte do governo, com o legislativo, não sei. Mas os jovens estavam muito presentes nessa parte de explicar e tentar sensibilizar o que está acontecendo no território, para aí sim a gente garantir medidas práticas que, de fato, pensem no que a gente tanto fala, que é a justiça climática. Matheus Fernandes? Então, perfeito. Para mim foi uma experiência muito boa, assim, ver a juventude ocupando esse espaço. É um espaço político que poucas vezes a gente é ouvido, e tem espaço de construção coletiva, mas confesso que eu tive uma visão muito feliz, assim, enquanto juventude. Eu acho que essa COP foi uma das COPs da juventude, no qual a gente conseguiu cobrar, direcionar discursos, propor soluções, né? Nosso corpo se encontrou muito ali perdido num grande pavilhão, em um grande país, mas a gente conseguiu se unir para conseguir trazer algumas ações concretas como um todo, né? Destaco muito também, assim como o João trouxe, o papel do ativismo enquanto juventude presente, que conseguiu barrar diversas discussões ali durante o evento, como, enfim, denúncias sobre o petróleo, denúncias sobre empresas que estão literalmente destruindo o nosso Brasil, né? Matando os nossos povos. E graças a essa atuação a gente conseguiu propor que essas empresas não estivessem ali presentes, né? Que a gente tivesse uma expulsão, tivesse um espaço de cobrança, né? Para mim, eu destaco muito também o momento que a gente teve de sociedade civil junto com o nosso presidente, Lula, no qual a gente teve a Marcela, enfim, uma das jovens negociadoras pelo clima, assim como o João, teve um discurso extremamente belo e direcionado do que a gente gostaria de dizer para um Brasil, sabe? Não só para o Brasil, mas para o mundo em relação que a gente está aqui, a gente está ocupando esses espaços, a gente está lutando pelos nossos territórios, né? E eu acho que foi para a gente assim, um espaço de muita demanda e construção, né? A gente tentava estar ali organizado não só com o Brasil, mas também com a América Latina, né? A gente teve muito essa preocupação enquanto jovens, como que a gente conseguia construir uma agenda que não fosse somente voltada para o nosso país, mas olhando para a Amazônia como um todo, né? Pensando que é o berço aí do meio ambiente dentro das pautas climáticas. Então, sai com uma expectativa bem grande, assim, dessa delegação e com uma promessa de uma juventude bem maior nas próximas, né? E que assim seja, a gente seja milhares nesses espaços. Matheus Assef. Então, tem uma coisa que eu acho muito bonita, é que eu vejo muitos jovens, né? E todo mundo fala que nós somos o futuro, e realmente nós somos. E eu fico pensando, como a gente é grande, sabe? Como nós somos atores importantes. E como, no futuro, a gente pode ocupar cargos em que as pessoas que a gente vê hoje, né, na política, estão. Sabe? Por exemplo, o Matheus aqui pode ser ministro do meio ambiente, o João pode ser ministro de alguma coisa, tipo mudança climática, justiça climática. Então, os jovens são o futuro. E
algum dos dois falou, eu acho que foi o Matheus, falou sobre o ativismo, e eu achei muito legal o que o pessoal do Engaja Mundo fez, sabe? Fazendo uma, uma manifestação na COP. Eles já fizeram na passada, mas essa daqui eles fizeram umas 2 ou 3, e foi tão forte, sabe? Porque tocou na ferida lá da Amazônia, tipo, um borto cor-de-rosa cheio de petróleo e tudo mais, e isso era tipo um protesto para não para não ter petróleo na Amazônia e tudo mais. E o que mais? E eu estava pensando agora, tem uma professora chamada Harry Thiel, eu vou mandar depois o link. E ela fala que como jovens são uns atores fortes na política internacional, e aí ela fala como os jovens foram crescendo a participação na ONU, na COP e em outros eventos, e ela fala os problemas, né, e fala soluções. E a melhor solução delas é que todos os jovens se unem para uma mesma causa, né, que é a justiça climática. E eu vou deixar aqui para todo mundo ver, e é só para uma prova de que nós jovens somos fortes se a gente estiver junto e unido. Eu vou mandar aqui. Que legal, Matheus. Eu queria só reforçar uma coisa aqui que eu sinto que, né, pode ser até um pouco contraditório, porque a gente está muito feliz que o jovem teve muito espaço e a gente teve muita gente lá, principalmente a sociedade civil do Brasil, né, a gente teve uma grande comunidade de pessoas jovens lá, mas eu não vi, por exemplo, nos pavilhões do Brasil, painéis liderados por jovens, por exemplo, a gente viu uma grande massa de painéis liderados por empresas, empresas essas, né, inclusive que tivemos algumas manifestações que os jovens lideraram, né, para que elas não continuassem lá fazendo as suas propagandas, mas eu queria conversar um pouquinho com você sobre como é que a gente consegue se organizar daqui para frente para que a gente ocupe esses espaços, porque a gente está lá, a gente está fazendo o ativismo, mas a gente não estava conseguindo fazer, talvez, o nosso advocacy que a gente queria fazer, né, a gente não estava lá ocupando esses painéis, né, eu tive discussões com diversos outros atores que a gente não estava ocupando esses painéis, que são painéis importantes, que a gente conhece os outros atores e consegue colaborar, criar soluções e tal. E eu sinto que está faltando esse espaço e a gente tem aqui 2 anos para fazer isso acontecer para 2030. Isso é uma coisa. E a outra coisa que eu queria comentar é que vocês, eu acho que, eu sei do João e do Matheus, acho que os 2 Matheus participaram de painéis também, por que é importante, né, a gente ocupar esses espaços? Por exemplo, o Matheus organizou um painel sobre refugiados climáticos, o ACEF. E a gente estava num espaço super pequenininho, num cantinho ali e tal, que não tinha muita gente, né, e tal, e é difícil de pessoas passarem para se inteirarem e quererem ouvir, mas quando um ouve, fala, mas que interessante esse assunto, e entra, e vai lá e fica. Então, assim, deu para ver que mesmo sendo nos espaços pequenos, que não tinha grande fluxo de pessoas, o que a gente está falando é relevante e a gente precisa ampliar. Então, eu queria provocar vocês, assim, se vocês sentiram isso também, e como é que a gente faz? De que forma a gente pode se organizar e por que é relevante os jovens estarem nesses espaços, né? E aí eu não sei quem é que quer responder aí, porque é uma pergunta, não é uma solução que eu estou trazendo, queria eu, né? Para a gente construir. Eu vou puxar essa, porque acho que tem 2 pontos muito interessantes para começar a construir essa resposta. O primeiro é entender o processo. Não dá para chegar num lugar sem entender o processo. Às vezes a gente chega. Eu acho que enquanto juventude brasileira, e falando de juventudes brasileiras, talvez a gente tenha chegado, e agora nessa euforia de que o Brasil voltou, e que bom que temos um Brasil participativo, que bom que podemos conversar, abrir diálogo, a gente chegou e aí foi se dando conta de que já existem espaços para isso, já existem caminhos, seja isso institucionalizado, e aí
falando de COP, falando de ONU, falando nessa convenção que é a UNFCCC, já existe um espaço de incidência dos jovens dentro de todo esse guarda-chuva que é a IONGO. Então, entender primeiro como é que funciona a IONGO, o que é. E não só chegar lá na COP, nossa, vamos para um briefing da IONGO, deve ser muito legal, de fato foi ótimo. Mas entender desde agora o que a IONGO faz e como é que a gente, enquanto juventude brasileira, pode ocupar. Então, acho que essa é uma visão mais internacional. E o segundo é pensar nessa formação e organização local. Como internacionalista, eu acredito que o internacional só faz sentido se ele for aplicado a nível local, a nível subnacional, nos territórios. E a gente tem que pensar em como é que a gente organiza diversas organizações que estão trabalhando com a pauta climática, que estão trabalhando em diferentes eixos, e eixos importantíssimos, seja de mobilidade, de energia, de alimentação, de justiça. Como é que a gente organiza isso no nosso território? E aí, aproveitando esse espaço e para passar aí para a próxima construção de pergunta, eu falo do Conjuclima. Conjuclima é uma articulação de mais de 60 organizações aqui, de jovens brasileiros que estão pautando a criação de um Conselho Nacional de Juventude pela Ação Climática e Meio Ambiente. Conjuclima é uma ideia que acabou virando realidade por causa de jovens em outras COPs. Então, desde a última COP a gente está pensando nisso, a gente conseguiu fazer a entrega de um decreto, o Conjuclima está conseguindo incidir nos espaços locais. Então, é pensar primeiro que estruturas temos, e aí na UNFCCC, então, o que é a IONGO? Vamos botar no Google, fazer um grande aulão sobre a IONGO? Como é que a gente entra lá? Como é que a gente começa a ser filiado? Ou melhor, não filiado, né? Mas começa a fazer parte da IONGO? Como é que a gente consegue incidir na votação? E depois disso, a nível local, vamos fortalecer um movimento nessa articulação por um Conselho Nacional de Juventude sobre Mudança Climática. Então, essa é esse começo de construção de resposta, mas acho que tem muito mais por aí, não? Muito bom. Eu queria agradecer a presença da Mahayan Sampaio, que está aqui conosco, que conseguiu entrar no encontro, né, Mahayan? Bem-vinda. Vou te apresentar e depois, então, peço para que você faça a sua audiodescrição. Então, Mahayan é internacionalista, ativista climática, embaixadora da juventude da ONU, especializada em direitos humanos pela Unifesp. É também cofundadora do Instituto Perifa Sustentável, conselheira da Funbem, integra a Youth Sounding Board Brasil, aconselhando os acordos de cooperação Brasil-União Europeia. Bem-vinda, Mahayan. Por favor, faça sua audiodescrição. Olá a todos, todas e todes, muito boa noite, feliz de estar aqui com vocês. O trânsito quase me impediu de chegar, São Paulo, uma loucura, mas feliz de estar aqui hoje. Bom, eu sou uma jovem mulher negra de 23 anos, tenho uma pele negra escura, olhos e sobrancelhas e cabelos castanhos, uso brincos dourados e estou usando uma camiseta preta. Ao meu fundo está um papel de parede. Boa noite. Boa noite, obrigada. Queria falar de um comentário que a Érica Liberato deixou aqui, bastante interessante, e pedir para a Vitória comentar também. A Vitória Rampazzo é também da equipe do ICL, esteve na COP e foi nossa convidada na última live, no último webinário que a gente fez pouco antes da COP, então também depois queria pedir para a Vitória dar uma palavrinha aqui conosco. Então, o que a Érica comentou, a Érica fez 2 comentários muito interessantes. Primeiro, quando a Mari estava falando sobre o papel dos jovens, ela falou, a nova ministra do Meio Ambiente do Equador tem 26 anos, estava lá dando espaço para diálogo com outros jovens, e como oriunda de Galápagos, sabe os desafios das populações insulares. Bem legal saber de uma ministra mulher tão jovem em um país da América Latina. E também falou do espaço e da infraestrutura da COP de Dubai, que não foi favorável ao encontro casual, com pavilhões e portas fechadas. E a Vitória também estava querendo comentar sobre isso, né, Vitória? Sobre o tamanho, sobre a dimensão da COP. Por gentileza, bem-vinda. Oi, gente, boa noite. Eu estou aqui às 10h30 da noite de horário de Portugal, então me perdoem com essa cara de sono,
mas eu queria só dar uma palavrinha muito rápida, né? Porque quando a gente fala de um espaço de conferência tão grande, de tanta dimensão como a COP, e eu acho que o encontro, né, o encontro casual e também a forma como ela é construída, né, a infraestrutura é muito importante para que a gente consiga catalisar, enfim, os diversos eventos que acontecem, né, em comparação ao ano passado, enfim, eu achei que o ano passado foi muito mais tranquilo, a gente conseguiu observar, tipo, quais eram os webinars que estavam acontecendo, quais eram os workshops, etc. E a dimensão desse ano foi, assim, não humana, né. Todo mundo sabe que as pernas humanas não chegavam a tempo nos lugares que deviam chegar. A gente precisava do auxílio ali do transportezinho e etcétera, e também de muito tempo despendido para andar e para se deslocar, então isso foi muito cansativo, né. E eu acho que isso é uma forma também que, assim, impactou na forma que as pessoas se mobilizaram para estar lá, e se encontrarem e trocarem ideia, né. E eu acho que também os pavilhões serem distribuídos através de prédios, foi uma coisa, assim, muito, assim, desproporcional, né. Mas eu acho que isso é muito interessante para a gente também pensar e refletir para nossa COP no Brasil. Então, como que a gente pode permitir que essa infraestrutura, o jeito que isso foi alocado, permita o encontro, né, permita que as pessoas se vejam, permita que os enfim, os workshops aconteçam de uma maneira muito mais coletiva e não individualizada, fechada em prédios, né. Então eu acho que isso é muito interessante de uma forma de um design que foi construído, porque a gente olha aquelas, enfim, aquelas infraestruturas bonitas e tudo mais, fica tão lindo nas fotos, mas quando a gente vai ver, assim, não permite o encontro, né. A gente se desencontra, na verdade. Mas era só esse mini comentário e queria parabenizar todos vocês que estão arrasando e adoro acompanhar todos e, enfim, vou continuar aqui, vou desligar minha câmera e vou continuar ouvindo. Obrigada, Vitória. O Matheus vai ter que sair daqui a pouquinho, então, Maia, eu te peço uma compreensão para a gente aproveitar mais uns minutos do Matheus e daí em seguida eu volto para você, tá bom? Matheus, comenta, por favor, quais foram os seus aprendizados durante essa COP? Perfeito. Acho que foi um aprendizado assim, gigantesco para uma primeira COP. Eu acho que ainda estou tentando assimilar o tanto de informação que foi, de fato, esse encontro, né? Eu acho que uma pergunta anterior que foi muito boa, que o João trouxe em relação a como que a juventude se organiza para ascender em próximas COPs, eu acho que isso para mim foi um aprendizado muito significativo no sentido de como que a gente, enquanto população negra, periférica, quilombola, se reúne. Então acho que isso para mim foi um aprendizado muito bom, como que a sociedade civil tem poder nesses espaços políticos, né? Apesar de todo o distanciamento proposital de um evento como esse, eu acho que a gente sai um pouco mais direcionado e preparado para esse jogo, talvez para as próximas. Então, acho que para mim isso foi um aprendizado muito legal. Tento me preparar também para as próximas COPs e pontuar aqui de maneira até um pouco crítica também, um aprendizado que eu esperava, assim, como um todo, enquanto população brasileira, né? A gente foi em milhares de jovens para uma conferência em Dubai, para um outro país, mas quem assegurava a nossa segurança, né? Tipo, a gente via muitos jovens, assim, perdidos naquele ambiente. Não porque a gente não tem preparo e capacidade, muito pelo contrário, a gente faz muito pelos nossos territórios, mas foi um aprendizado que veio muito da gente. A gente precisava saber como se comunicar, como pedir uma informação, aonde se alimentar, onde não ir. E eu acho que isso também é um aprendizado de vivência, né? Acho que só quem vai para um evento como esse, a gente literalmente sobrevive nas periferias e a gente aprendeu a sobreviver também em Dubai. Então, acho que para mim esses foram os principais, assim, tanto como um jogo político, mas como sobrevivência e como que a gente constrói isso, não olhando para a dor, mas constrói em questões mais palpáveis e significativas, né? Então, espero ver mais de nós nesses espaços e trazendo um direcionamento concreto aí, com o diferencial da juventude e o que a gente já tem feito pelos nossos territórios e de que maneira que a gente expande isso pelo Brasil e ao mundo. E, Matheus, você notou a diferença da atuação da juventude brasileira em relação a outras juventudes? Tinha alguma diferença? Olha, eu acho que até pelo ponto que a gente trouxe da falta de conexão, desse encontro, eu me senti muito nesse convite para um jantar e chegar lá, não tinha mesas e talheres, mas a gente conseguiu se encontrar
com esses jovens de América Latina. Eu senti que tinha um engajamento significativo, assim, de jovens que já estão se preparando para o outro idioma, para vir para o Brasil já com suas demandas. Já tem um debate em relação qual vai ser a segunda maior delegação, né? Porque o Brasil sempre é a segunda após o país que é sede, né? Então, já tem essa expectativa de América Latina e da juventude se mobilizando para isso. E eu acho que a gente estava muito tentando entender o nosso papel naquela conferência, se a gente ia ter um painel ou não, e a galera já estava se preparando para ser a maior delegação. Então, acho que foi bom ter essas trocas, né? Acho que colocou a gente um pouco, assim como o João sempre trouxe durante essa viagem, futuros possíveis e o que a gente consegue imaginar em relação a isso, né? Então, essas trocas para a gente trouxe um pouco mais de esperança nesse sentido. Perfeito, obrigada. Então, se você precisar sair, por favor, fique à vontade. Muito obrigada pela sua presença. Agradeço, viu, pessoal? Vou precisar ir, estou aqui em Belém, posso Dubai, vim para cá, agora retorno aí para São Paulo, espero encontrá-los mais vezes. Estou em boas mãos aí nesse bate-papo. Tchau, tchau, viu? Obrigada. Mahaya, então, bem-vinda novamente. Queria ouvir você um pouco sobre esses pontos que a gente está trazendo, né? Então, o papel da juventude, a estrutura da COP, os próximos passos, os seus aprendizados, por favor. Perfeito. Eu me sinto extremamente contemplada pelo que a Vicky trouxe com relação à estrutura. Eu só queria adicionar mais alguns outros pontos que talvez, né, não sejam os nossos pontos de atenção diários, porque isso envolve um olhar, né, mais direcionado a minorias específicas, né? Então, a gente faz parte de minorias, né, de gênero, racial, só que uma das coisas que a gente pouco pensa com relação à COP é a questão das pessoas com deficiência, né? Então, eu encontrei um grandíssimo colega que trabalhou comigo, que hoje estava compondo, né? Estava compondo lá na COP a delegação da Secretaria de Relações Internacionais, porque é um assessor, uma pessoa brilhante, mas uma pessoa com deficiência visual que teve dificuldades tremendas de se achar naquele espaço basicamente maluco, de carrinhos que iam e voltavam, então a gente teve essa facilidade durante a COP, mas era muito mais difícil, de sinalização que não existia, apesar do espaço ser gigantesco. A gente vive num contexto brasileiro em que existe sinalização e piso tátil, só que essa COP não se preocupou com essa questão. Então, é algo a se pensar, assim, sabe? Eu acho que quando a gente pensa num espaço muito grande, a gente, claro, né, enquanto internacionalistas, principalmente, vai analisar todo esse teor técnico que vai influenciar, inclusive, as próprias negociações, o que a gente, enquanto juventude, né, que hoje a maioria dos jovens estavam com a badge rosa, né, que é a credencial oficial do governo, mas diversas outras juventudes não estavam. Então, quem tinha credencial rosa podia entrar em alguns espaços de negociação, quem tinha não podia, mas sempre teve um envolvimento da sociedade civil, independentemente de estar ou não numa esfera, né, de negociação ou dentro da sala, por essa conversa de corredor. Então, poder conversar com o diplomata, poder entender como essa negociação está se dando, infelizmente, em virtude do tamanho da COP. Era quase impossível de fazer isso. A gente enxerga também uma relação de poder muito clara entre os próprios países, então observar que países como os Estados Unidos tinham um pavilhão, só que tinham diversos outros complexos em outros prédios totalmente desconexos. Então, o Brasil, ele tinha um espaço, mas aí você vai pensar, né, que um país insular, uma nação, uma ilha pequenininha, já tinha um espaço um pouco mais reduzido, né, alguns atores chaves, como o próprio, não sei se vocês chegaram a entrar, mas eu entrei no pavilhão dos Emirados Árabes e no pavilhão da Arábia Saudita, gigantesco, enorme, uma coisa desproporcional de tão grande. Então, a gente enxerga as relações de poder ali também, né? Os países, eles não tinham, de forma alguma, os mesmos espaços dentre esses prédios, apesar de serem parecidos. E toda essa questão de caminhabilidade, que é muito difícil numa COP tão grande, né? Tão gigantesca. Para vocês terem uma noção, as green zones, que são as zonas abertas à sociedade civil, né? Geralmente, nas COPs, elas são gigantescas, porque o país, ele quer muito se projetar ali, enquanto o espaço da COP, ele acaba sendo um pouco mais intimista. Mas nessa COP,
basicamente era um espaço só, e eles dividiram em dois, a Green Zone e a Blue Zone. Então, a zona que é direcionada à sociedade civil para ir visitar, ver algumas palestras e debates, e a zona da COP era praticamente a mesma coisa. Parecia um shopping, uma cidade gigantesca. A associação que eu fiz com alguns colegas, principalmente porque tem muito em São Paulo, tem aqueles outlets de rico, sabe? Uma coisa assim, bem afastada, que você pega aqueles prédios gigantescos. A COP estava assim. E parecia que estava sendo vendido, na verdade, era o nosso próprio meio ambiente. E, claro, sendo um espaço tão grande, é muito mais fácil para certos lobistas, acordos e lobbies acontecerem ali por conta do petróleo, porque essa COP foi muito polêmica com relação a combustíveis fósseis. Então, quando a gente pensa no espaço da COP, pode parecer um item, só o espaço, era só uma zona grande, mas é muito mais do que isso quando a gente pensa no espaço em que vão se discutir políticas climáticas, socioambientais tão importantes para a gente, né? Eu fiquei muito feliz de ver uma delegação brasileira tão grande, em partes porque eu vi algumas juventudes que não estavam presentes em outras COPs ocupando. Eu acho que enquanto juventude a gente é isso, né? Eu sempre digo, sempre faço questão de dizer que o movimento de juventude, ele não é linear, ele não é a mesma coisa, as juventudes, elas são diversas, né? Então, a gente vai ver juventude não pautando só a questão de juventude, mas pautando gênero, pautando raça, pautando políticas públicas, pautando paradiplomacia, pautando periferias e diversos outros tópicos, que é basicamente essencial. Então, a gente nunca traz a juventude pura e simplesmente pela juventude. Por isso que é tão importante não ter um jovem representando, né? Não é um token de inclusão, mas a gente tem que ter cada vez mais jovens nesses espaços. E jovens representando suas organizações, as suas redes, né? Ninguém chega na COP, no espaço como a COP, sozinhos, né? Então, a gente tem jovens representando programas, associações, coletivos, institutos, redes. E é maravilhoso ver toda essa diversidade ali, porque a gente traz mais do que isso, né? Existem propostas concretas que vão acompanhar toda a juventude. E isso é extremamente importante, assim. Eu pautei muito a questão também, durante essa COP, da filantropia comunitária e financiamento climático, discutindo que, ok, foi uma COP histórica em termos de financiamento, que a gente conseguiu lá, né, falar de grana logo nos primeiros dias da COP, a gente tinha a mesa de abertura, os países declarando valores, apesar de serem valores que ficaram muito aquém dos nossos grandíssimos bilhões. Então, de 100 bilhões ao ano, a gente não alcançou nem 1 bilhão, infelizmente, então a gente ficou ali na casa dos milhões. Países como os Estados Unidos passando super vergonha, assim, dando 17 milhões, sendo que gastam muito com guerra, inclusive Lula ressaltou isso, e achando que estavam abalando. Então, assim, não foi isso que aconteceu. Mas a gente teve um avanço com relação ao financiamento climático, assim, impossível negar, mas também é necessário pensar que desse financiamento muito pouco é repassado, principalmente quando a gente fala de racismo ambiental, de justiça climática, para quem está articulando nas bases. Então, uma das coisas que a gente veio trazendo, inclusive, não só assim, né, enquanto delegações de filantropia, mas enquanto juventude. Então, onde é que está o dinheiro para a base, onde é que está o dinheiro para os nossos projetos, porque isso também é resiliência climática, e a gente tem feito há muito tempo. E uma outra coisa que eu gostaria de citar, assim, para dar uma fechadinha com relação a isso, vai de encontro também com essa questão da interseccionalidade. Eu vi falas extremamente fortes e acompanhei negociações, mas muitas das coisas me chamaram a atenção com relação à atuação do governo brasileiro nessa COP, principalmente a fala da nossa ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, que falou sobre essa questão da maior delegação indígena, né? Como a gente precisa de indígenas na COP, inclusive de indígenas articulando, né, estando nas mesas de negociação. E eu vi um movimento acontecendo e eu espero que a gente articule, possa fortalecer isso, não só nessa outra COP29, mas principalmente para a nossa COP30, de levar também a maior delegação negra, não só negra brasileira, mas negra da história das COPs, que é um movimento que tem surgido dos países do sul global de maioria negra para trazer essa questão, né? Porque a gente tem toda essa questão, todo esse ideal, a gente vai trazer a questão do racismo ambiental e vai pautar raça, mas também numa perspectiva internacional, porque os países do sul global, eles geralmente estão excluídos do discurso. Quando a gente vê um ativista, ele está com uma credencial do governo, mas é extremamente difícil de ser cedida, disso acontecer. Então, eu acho maravilhoso que, além da delegação indígena, a gente também pense a maior delegação negra para uma COP30, entendendo que o Brasil também é um país de maioria negra. Então, que a gente tenha cada vez mais jovens pretos de periferias, quilombolas, ocupando esse espaço.
né? Porque, por um lado, a gente verifica algumas tensões na sociedade civil, que enquanto a gente tinha a maior delegação indígena da história das COPs, que a gente só planeja aumentar e estamos no caminho certo, uma CONAC, por exemplo, uma Coordenação de Articulação Nacional de Quilombos, o movimento quilombola, que junto ao movimento indígena forma todo esse esquema de preservação de sumidores de carbono e dessa ancestralidade que protege a natureza, é muito difícil de emplacar uma delegação. Porque a gente discute pouco que a nossa Amazônia também é negra, os nossos biomas são negros, né? Grande parte dos nossos defensores ambientais no Brasil são pessoas negras, porque o nosso país é um país de maioria negra. Então, que a gente possa fazer esses paralelos também e cada vez mais adentrar a COP com representatividade e essas estratégias efetivas. Obrigada, Mahayan. Estou muito feliz com a sua presença, que você vai também ser a nossa palestrante no curso da ICL, na aula sobre justiça climática. Então, é muito legal estar aqui com você também. Eu queria fazer uma pergunta para você e pedir para o Matheus e para o João também falarem sobre esse assunto. Qual foi a decisão ou as decisões mais importantes da COP que vão impactar ou que podem impactar as comunidades locais? Mahayan, para começar, por favor. Perfeito. Eu acredito já ter citado uma quando a gente fala sobre a questão do financiamento, então é muito importante, e aí, né, fazendo um elogio, mas também já puxando uma orelha, que a gente conseguiu emplacar algo para o Fundo de Perdas e Danos, mas ainda não é o suficiente, então a gente ainda vai ter um déficit muito grande dos países do Sul Global com relação a esse financiamento, ou seja, é uma COP em que a gente fala e pauta a justiça climática, mas ainda não chegamos lá. E é importante dizer que a gente não chegou lá para um tópico muito específico. Então, a gente está falando que a gente não chegou lá e não alcançou a quantia necessária para perdas e danos. Mas quando a gente pensa em adaptação, a discussão vai ficar basicamente toda para a COP29, lá no Azerbaijão, que vai acontecer, inclusive, em mais um país de combustíveis fósseis. O Azerbaijão tem 1/3 da economia ligado aos combustíveis fósseis. É altamente dependente do petróleo, gás natural. Então, infelizmente, acho que uma das decisões, inclusive, que vai influir para as próximas negociações é a escolha do país, porque isso também tem uma influência, né, com relação a como essa presidência dessa COP, ela vai tratar essas questões. Então, eu só espero que essa próxima COP, que essa COP29, também não seja mais um espaço, um grande espaço, para os lobistas de combustíveis fósseis trazerem de novo essas perspectivas, que a gente não tenha uma Dubai versão 2.0 com relação ao que foi feito ali na COP, porque isso realmente é vergonhoso. Eu acho que a gente teve alguns avanços com relação à inclusão e reconhecimento de minorias, mas, mesmo assim, não é insuficiente. Então, no texto, a gente consegue incluir a questão racial, a participação de mulheres e reconhecimento de crianças, mas a gente ainda não chegou lá. Então, o Instituto Alana tem feito um trabalho, inclusive, muito incrível. A gente fez uma campanha nessa COP, enfim, na verdade, na COP de Sharm el-Sheikh, começou com o Kids First, mas nessa COP das crianças, então COP for the Children, e foi incrível, mas que a gente também tem um avanço nas discussões com relação aos próprios textos oficiais da COP, porque isso é extremamente importante, que a gente possa considerar a infância não só como, né, um período de transição ali na COP, mas que a gente possa considerar a criança como esse sujeito de direito que tem que ser protegido quando a gente fala do nosso meio ambiente também. E aí, vou deixar para o João falar, porque não quero monopolizar o tempo. Por favor, João, depois Matheus. Boa, eu acho que alguns pontos que a gente até trouxe, a galera também depois quiser alinhar na própria rede do ICL, tem lá um conteúdo que a gente fez, pontos muito específicos, né? Porque o que acontece? A gente estava discutindo nessa COP28, fazendo um grande balanço do Acordo de Paris, então esse Global Stocktake. Então esse foi o texto principal. E aí, ressaltando esse texto com decisões muito importantes, eu acho que a primeira, e aí, para parte da minha delegação, né, que é essa delegação dos Jovens Negociadores pelo Clima, que foi uma delegação super diversa, foi muito importante, que tínhamos um engenheiro de alimentos conosco, foi entender a importância dos sistemas alimentares serem resilientes para a gente não só
E aí é isso, né? Essa discussão de mitigação e adaptação. Não só para construir e mitigar, mas para já adaptar. Então tem que repensar o que a gente está, como é que está sendo o sistema alimentar. Isso, para mim, foi bem importante, porque aí a gente começa a falar de segurança alimentar, a gente começa, e a gente continua, no caso, no ciclo do racismo ambiental. Então, como é que a gente quebra esse ciclo e aí garantindo um sistema alimentar resiliente? Outra decisão muito legal também, que, enquanto jovem, que não mora no centro do Rio de Janeiro, e aí façam agora um mapa do Rio de Janeiro na cabeça de vocês, é mobilidade urbana. Eu demoro mais ou menos 1 hora para chegar na minha faculdade, que é na mesma zona, aqui do Rio. Então, imagina quem precisa atravessar muito mais coisas, precisa pegar outros transportes. E aí tem uma parte dentro do Global Stocktake que começa a repensar e que os países devem se comprometer, sempre com essas palavras muito cuidadosas, né? O texto do Global Stocktake tem palavras muito cuidadosas, nunca é uma coisa mandatória, é sempre recomendamos, ou é importante que os países pensem, acordem. O garantir já é o máximo que a gente pode, assim, o tom mais alto que pode ter. Então, está lá uma recomendação para pensar em mobilidade urbana de baixo carbono. Então, isso é importantíssimo. Eu acho que esses 2 pontos foi algo que a gente não consegue ver nesses grandes resumos, às vezes, mas esse tempinho de dar uma olhada no Global Stocktake, que é um texto que está disponível publicamente, e entender como isso vai influenciar, mais uma vez, o local. Então, agora a gente tem um consenso, que é esse grande desafio, que foi esse grande desafio e vai continuar sendo. Na COP, temos o consenso que os sistemas alimentares precisam ser resilientes. Como é que agora o governo vai garantir isso? E aí, da nossa parte, como é que nós, enquanto sociedade civil organizada, ou organizando ainda, alguns de nós estamos nos organizando, que bom. Como é que a gente vai incidir? Como é que a gente vai garantir um sistema alimentar? E aí é pensar em coisas super sensíveis para o Brasil, é pensar numa reforma agrária, é pensar no como é que a gente trata os ultraprocessados do país, que é uma discussão que está crescendo também, é pensar em segurança alimentar na base, e quem vai produzir esse alimento e como esse alimento chega. Então, destacando mais uma vez, os sistemas alimentares foi uma decisão inovadora e muito, muito bom ser considerada depois de tantas COPs, e repensar essa matriz de mobilidade urbana para que a gente consiga garantir emissões de baixo carbono, coisa, e aí encerro, não aconteceu no Rio de Janeiro agora. Ele falou muito do meu território, nosso prefeito fez um tweet abertamente, falando que não comprei, não fiz a licitação dos ônibus de baixa emissão, né, que, enfim, ia trocar do diesel para um outro combustível, e ele falou abertamente, não, porque eu não concordo, porque eu não acho certo. Pronto. Ele pode não achar certo, mas uma vez tem um consenso internacional de mais 190 países, precisa agora descer. Como é que a gente territorializa e consegue garantir essa mobilidade justa e sem poluir ainda mais? Matheus, por favor, gostaria de complementar? Opa, as 2 coisas que eu ia falar, a Maiara e o João já falaram, mas deixa eu só falar uma coisa. João, eu ia falar sobre o Concho Clima, mas você acabou falando, mas obrigado. E eu acho que o mais importante mesmo foi o perdas e danos, sabe? E a gente precisa olhar isso no nacional, no Brasil, porque eu sempre falo, eu sou do Guarujá, eu sou de uma região que é a segunda mais propensa a estar debaixo da água, depois de Angra dos Reis, aí vem Guarujá e depois vem Santos, e cada ano que passa, o oceano vai aquecendo cada vez mais, e aí tem mais evaporação de água, mais nuvens, e aí acaba acontecendo todo ano o que aconteceu em São Sebastião. Então, a gente precisa estar preparado para ajudar as pessoas que vivem em risco, né? E perdas e danos é um grande avanço, e a gente precisa ter um plano desses nacional também. E uma coisa que eu queria comentar é uma crítica, né, ao Jaber, o presidente da COP, que ele começou falando na COP que não existia nenhum dado científico de que os combustíveis fósseis estão poluindo o planeta, sabe? E aí, no final no dia 13 de dezembro, no finalzinho da COP, ele veio falar que ele meio que falou que ele estava errado,
e falou que, tipo, eu trouxe povos indígenas, eu trouxe os jovens, eu trouxe as ONGs, eu trouxe presidentes do país todo, chefes de Estado, blá, blá, blá. E aí tem uma coisa, uma das maiores delegações foi a do Brasil, e aí depois as empresas que trabalham com combustíveis fósseis foram 2.500. Sabe quanto foi dos povos indígenas? Quase 350 pessoas, entendeu? Então, a gente precisa colocar mais a sociedade civil e tirar um pouco mais das empresas, sabe? Que trabalham com petróleo e tudo mais. Então, o que eu espero para a próxima COP é ter pessoas que vão sofrer com perdas e danos, sabe? Pegar mais gente de Bangladesh, pegar os povos indígenas de todos os lugares, desde da Iceland até o Brasil, e a gente precisa ouvir eles. Então, eu acho que é o ponto principal, a gente ouvir quem está na linha de frente e quem mais vai sofrer com a COP. Então, é isso que eu espero até 2030, até a COP 30. Muito bom, muito obrigada. João e Marrayan gostariam de dar uma palavrinha sobre essa expectativa para a COP30, e daí a gente já finaliza a nossa transmissão. Antes de vocês falarem expectativa, coloca na resposta se vocês saíram mais esperançosos ou mais frustrados com essa COP também, que foi uma das perguntas que deixaram aqui quando fizeram o cadastro, mais de uma pessoa, então, né, já coloca junto aí, por favor. Isso, deprimente. Isso, Matheus. Perigosíssimo, perigosíssimo. Mas eu vou agora trazer um discurso que pude acompanhar graças à articulação de 2 jovens na COP, que foi o da Thalia Oliveira, que é uma jovem ativista lá de Paraupebas, no Pará, e ela reforçou tanto, gente, uma coisa que, na minha cabeça, eu estava com... Era medo, mas acho que não tinha essa ideia na cabeça, mas ela reforçou em qualquer fala. Ela estava conversando no almoço, ela falava. Na mesa, ela falou. Quando estava andando, que a COP30 não vai ser a salvação de nada. A COP30 não vai salvar ninguém, pelo contrário, já está acontecendo o oposto. Já tem gente que já está ficando preocupada com especulação imobiliária, já tem uma ideia de dragar os... Olha que legal, vamos dragar os rios para que os cruzeiros consigam parar no Porto de Belém e as pessoas consigam ficar nos hotéis, né? A gente precisa construir mais hotel. Então, as ideias estão sendo difundidas de maneiras péssimas. Até porque COP30 para o Pará é estratégia, e uma coisa que eu aprendi também nesse debate, é estratégia política. Estratégia política para que, uma vez que a gente chegue lá em 2025, a gente consiga ter um grande homem político e consiga se intitular como presidente da Amazônia. E aí, como vai ser gravado, a gente deixa aí para a galera interpretar o nome, dar esse Google e pensar em quem é esse político. Dito isso, as expectativas para a COP30 é, mais uma vez, pensar em organização. Em organização, como é que a gente organiza? E organização não precisa ser só um CNPJ novo, mas como é que a gente se aprofunda na matéria, no conteúdo, porque por mais que a juventude esteve lá presente na COP, e já acompanhar a negociação, para mim, foi uma coisa assustadora. Assustadora pelo inglês, tá, o inglês a gente consegue, não, consigo me garantir no inglês, mas chega na hora... Eu não vou lembrar quais são os 20 termos, quais são as 20 siglas, de por que os países estão discutindo um processo, por que é importante. Então, preparar. A minha expectativa para a COP30 é, de fato, um compromisso pessoal, um compromisso a nível institucional, é preparar e formar pessoas para que a gente consiga incidir em cada agendinha lá pequenininha. Cada debate que está acontecendo, que é uma sala que você nem sabe qual é, mas aí vai ajudar no artigo 6 do Acordo de Paris, e aí vai para a negociação do Global Stocktake, aí vai estar na NDC. Então, escolher o que mais te interessa, ou o que você mais afinidade, ou o que mais te afeta, entrar naquela pauta de fato, e aí estar pronto para chegar numa COP30 e falar, não, estou acompanhando a agenda, e falar qualquer sigla, tipo GAFFLO, e vai existir. Você fala, não, eu estou acompanhando a transição justa, estou acompanhando a revisão da NDC, eu estou acompanhando os sistemas alimentares. Então, essa é a minha expectativa,
E eu não sei se eu saio frustrado ou animado. Eu acho que, enquanto jovens, a gente pode falar que o Lula frustrou todo mundo, e Lula, na pessoa do governo brasileiro, ele frustrou todo mundo no dia 1. Era o meu primeiro dia. Meu primeiro dia na COP foi ouvir que o Brasil ia fazer parte da OPEP+. Então a gente já saiu na frustração. Enquanto os dias foram passando, você vê organizações, redes, coalizões, e a gente já citou aqui algumas, como a parte de ativismo direto do Engajamundo, você fala, caraca, talvez, olha que legal, outras pessoas querem saber o que está acontecendo com o Brasil, talvez seja interessante. E aí você vê organizações como, não sei, deixa eu puxar mais uma aqui, mas a galera da Mandi ou do Instituto Mapiguari, que são organizações amazônicas, conseguindo incidir e ter conversas com pessoas que vão ser essenciais para a COP30, então, poxa, talvez fez sentido a gente estar aqui. Você vê redes de organizações como Vozes Negras pelo Clima, que está conseguindo pautar, leva uma delegação cheia e potente para a COP, conseguindo incidir na negociação e dando certo, sabe? Instituto GL10, a Casa Sueli Carneiro, e você consegue ver que talvez o ponto não tenha passado por completo, mas a gente conseguiu garantir uma palavra que foi essencial lá no Global Stocktake. Então, isso anima. Então, eu acho que a largada foi péssima para mim. Foi tipo, caraca, eu vim para Dubai para isso, seu presidente. Mas ao longo dos dias, e vendo a articulação, participação e incidência da sociedade civil, isso começou a mudar e deixar o coração mais quentinho e um sorriso maior no rosto. Obrigada. Ryan, gostaria de fechar? Perfeito. Nossa, eu faço minhas as palavras do João, assim, eu acho que enquanto sociedade civil a gente tem que ter uma questão, assim, muito clara na mente, que eu tô na minha terceira COP. E aí, passei por alguns momentos. Primeira COP de Glasgow, governo do inominável, ele nem passava por lá, nem passava de forma alguma. Protagonismo da sociedade civil, o espaço do governo brasileiro e ninguém entrando, toda essa questão, né, a gente estava basicamente repelindo qualquer tipo de contato. E as, né, reuniões que a gente tinha, articulações com o governo, eram feitas com alguns deputados, né, parlamentares ali, ou governos locais comprometidos com a pauta. Agora, ano passado, COP Egito, totalmente governo de transição, discussões sobre governo de transição, sobre o que a gente poderia esperar desse novo governo Lula, como isso ia se dar. E aí uma esperança muito grande, né, da sociedade civil, no sentido de, ai meu Deus, o Brasil voltou, e é isso, e é isso, e é aquilo. Nessa COP, a nossa sensação foi realmente um balde de água fria. Só para lembrar a gente que sociedade civil, pode ser o governo mais progressista do mundo, sempre vai ser diferente. Vão passar alguns interesses ali que vão desassociar de forma assim, muito evidente o que é o governo e o que é o ambientalista brasileiro. Isso vai acontecer e vai continuar acontecendo nas próximas COPs. Porque, infelizmente, quando a gente fala de contexto de Brasil, e pode ser o governo mais progressista que seja, a gente tem uma dívida histórica com o meio ambiente, com os povos indígenas, com os povos negros, periféricos, quilombolas, com a juventude. Isso não acaba no estralar de dedos. Então, uma das coisas, eu acho que, assim, ficou um pouco, né, de gostinho da última COP de ilusão na sociedade civil, era que com o nosso governo seguinte, a gente não precisaria fazer muita coisa, mas é pelo contrário. Na verdade, eu acredito que a articulação de juventude, a articulação dos movimentos sociais, ela nunca teve que ser tão política e estratégica como é hoje, pensando, inclusive, que a gente está, num lado, num governo que é de aliados, mas, ao mesmo tempo, tem disputas e conflitos internos aqui, e, outro lado, todo esse perigo da ascensão da extrema-direita que fica ecoando na cabeça do brasileiro. Então, a gente tem que ser muito estratégico. Nunca se exigiu tanto que a juventude, que os movimentos fossem tão políticos, que soubessem tanto de letramento do que é uma COP, que soubessem incidir, que soubessem tudo, porque agora o nosso terreno é muito mais campo minado, é muito mais perigoso. A gente não tem isso tão determinado, não é on e off, não é 110 e 220, não é bom ou mal, não é dual dessa forma. É uma zona muito cinzenta e politicamente a gente tem que entender
e saber entender todas essas nuances políticas que vão acontecer e vão continuar acontecendo até a nossa COP30 em Belém do Pará. Então, assim, muito legal para o governo brasileiro sediar uma COP e tudo mais, mas a gente tem que se preocupar como ficarão os habitantes, né, o pessoal que vive em Belém. Como é que fica depois de uma COP? Vai ser mais uma obra à la Copa do Mundo, em que a gente vai ter grandes estruturas construídas, mas no final a gente não vai usar isso? Como fica a questão da empregabilidade? Como fica a questão da expectativa? Como fica o construir com a sociedade civil amazônica nessa COP? E com os outros biomas também, porque a COP está sendo feita na Amazônia, mas a Mata Atlântica, o Cerrado, o Pantanal, o Pampa, tudo isso também importam. Então, as nuances, elas nunca foram tão profundas de serem analisadas. A gente vai ter que ser muito político nesse contexto, mais do que nunca, mas mesmo assim, por mais que eu tenha me decepcionado em alguns pontos, assim, eu acho que a sensação que fica é desapontada, mas não surpresa, porque no fundo eu acho que a gente já sabia um pouco disso, mas eu saio esperançosa de saber que a sociedade civil, ela tem muita força, muita potência, que a gente vai disputar muito com essas empresas, desde as credenciais da própria COP, até espaço de fala, até articulação política, basicamente tudo, e que no governo a gente vai ter altos e baixos. Então, a gente vai ter leilão de petróleo um dia depois de COP, mas, ao mesmo tempo, a gente vai ter uma ministra dizendo a sociedade civil já fez muito, o que a gente precisa agora são os governos e empresas se comprometendo. Então, vai ser dual. A gente vai ter esses dois pontos. E nunca se imaginou assim que a gente tivesse tanto que articular. Eu acho que a sociedade civil ela tem que caminhar muito unida em direção a essa COP30, entendendo que a gente tem pautas extremamente diferentes, mas no fundo a gente caminha por um objetivo principal, que é pensar no planeta, que é pensar nos povos, que é pensar esse desenvolvimento sustentável de forma justa, racialmente justa, socialmente justa, economicamente justa. Obrigada, João, Marraia, Matheus que teve que sair, todos os que estão aqui conosco. Mari, você gostaria de dar a sua palavrinha final, por favor? Sim, eu só queria de novo agradecer, né, vocês três e mais os outros três. Para quem não sabe, né, não acompanhou nas redes, a gente fez uma parceria muito bacana com o Matheus, com o João, com a Marraia, com o outro Matheus, com a Valentina e com a Beatriz também. Os 6 fizeram a cobertura da COP para a gente nos perfis da YCL, deram muita informação lá. Quem não acompanhou e quiser ir lá ver, também tem nos destaques, eu deixei tudo ali reservadinho, foi muito bacana, eu aprendi muito, tenho certeza que muita gente aprendeu muito com eles também, e mais uma vez agradecer por toda essa disponibilidade de vocês, pela luta diária de vocês, pelo trabalho incrível que vocês têm feito com tão pouca idade, e com tanto conhecimento, né, e de verdade, que fique para as próximas, que a gente mantenha, né, essa parceria e que todas as pessoas possam acompanhar vocês nas redes de vocês. Então, quem não conhece, né, não conheciam eles, tem ali no nosso perfil, estão todos identificados, entrem lá, comecem a seguir, eles fazem um trabalho incrível de comunicação, de divulgação científica, né, que o Matheus faz, de divulgação política, de divulgação internacional, enfim. Então, acompanhem todos, porque vale muito a pena, vocês vão aprender muito. E obrigada, gente, mais uma vez, foi incrível, vai ficar gravado, amanhã a gente já sobe para o YouTube, para depois a gente poder compartilhar com quem não esteve aqui com a gente hoje. Eu acho que era isso. Foi incrível ter participado dessa COP com vocês, foi uma das coisas que aqueceu o coração, né, nos momentos de desespero, nos momentos de ter que caminhar no sol também, né, que ninguém conta, enfim, mas foi incrível e obrigada mais uma vez. Obrigada a todos que estão aqui conosco, bom fim de ano e até a próxima.